Eu fui convidada para vir falar aqui com vocês. O meu nome é Betânia, eu sou engenheira de alimentos, mestre e doutora em engenharia química. E eu trabalhei muitos anos na indústria de alimentos antes de fazer meu mestrado. Então, quando eu cheguei para fazer o mestrado, eu já falo para vocês o que é o mestrado. Eu sou uma pessoa que fala muito rápido, então vou tentar falar mais devagar. E vocês me encham de perguntas, por favor, senão daqui a 5 minutos vocês vão embora. E não é isso que a gente quer conversar aqui, tá? Então, fiz meu mestrado e doutorado em engenharia química. Então, hoje eu sou professora da... Ai, que bom, eu trouxe minha aguinha ali também, ficou esquecida lá. Obrigada. Sou professora dos cursos de Engenharia Química e de Engenharia de Alimentos, aqui da Unicinos. Tá? Então, eu recebi o convite da coordenadora dos cursos para vir falar com vocês. O tema que a gente tem que falar, né? Ciência básica e segurança alimentar e nutricional. Vocês sabem o que é segurança alimentar? Alguém sabe? É um nome, né? Tão difícil. O que é segurança alimentar? Já vamos falar. O que é segurança nutricional? Que nomes, né? E quais são as ciências básicas? Essas vocês têm na escola. Antes da engenharia, a gente tem a base, vocês têm lá na escola. Matemática, química, física, que eram assim as minhas favoritas. Eu sei que dela deve ser, porque ela vai para o Liberato. Tu lá também. Química? Tomara que seja minha aluna no futuro. Quem mais gosta de matemática, química, física? Gente, assim, ó, se vocês gostam disso, vocês já estão bem encaminhados na vida. Quem não gosta, estuda, porque é importante. Né? Eu sou suspeita para falar, mas assim, se a gente não sabe um mínimo de matemática, vai no supermercado e vão te dar troco a menos e tu vai sair lá, né? Tinha que ganhar 15 reais de troco, ganhou 5 e a pessoa sai feliz, né? Não, precisamos saber o mínimo do mínimo, tá? Então, claro que eu vou falar muitas outras coisas, vou tentar, né, entreter vocês, né? Não tem ninguém de celular aí, né, agora? Proibido, né? Foi proibido? Muito bem, muito bem. Então, falando de mim, né, eu já falei que eu sou engenheira de alimentos, eu vou falar daqui a pouquinho o que é ser engenheira de alimentos, alguém sabe? Todo mundo acha que eu sou nutricionista, quem não conhece, eu não sou nutricionista. O engenheiro de alimentos trabalha dentro da produção, lá na fábrica. Então, eu estou participando da produção do alimento para ele chegar um alimento seguro, né? Segurança de alimentos e segurança nutricional para vocês. Então, quem come uma lasanha congelada, foi todo pensado antes como que faz a massa da lasanha, como que faz o molho, como é que se calcula quantas calorias tem naquela massa, naquela lasanha. Então, para fazer tudo isso, teve alguém que pensou antes. E isso, claro, não precisa ser um engenheiro de alimentos, mas o engenheiro de alimentos está lá dentro da indústria fazendo isso. Eu trabalhei 7 anos em fábrica de ração animal. Então, eu fazia fábrica, e daí também tem o engenheiro de alimentos, né, se preocupando com a ração. Né? Então, trabalhei lá, a gente fazia, aqui em São Leopoldo, fazia ração de cachorro, de gato, de peixes, de gado, de cavalo, de suínos, né? De aves também. Daí teve uma época que se fez ração desde para o rato de laboratório até de elefante, que se fazia ração para o zoológico. Né? Então, mas qual a importância disso? Toda a formulação, todo o processo, né, produtivo. Então, desde receber os ingredientes, e daí eu estou falando da fábrica de ração, mas entendo qualquer indústria de alimentos. Receber as matérias-primas, tá ok? Tá conforme essa matéria-prima para que tenhamos segurança alimentar lá na frente, né? Será que ela já não está vindo contaminada? Está vindo mofada? Nem vou usar, nem vou receber na fábrica. Tá? Então, tudo isso está relacionado. Então, tinha a parte do recebimento, tinha o laboratório do controle de qualidade para fazer esse recebimento da matéria-prima. Depois, então, a descarga. Da descarga, fazia o transporte por roscas, né? Se era farelo de soja. Fazia todo o transporte do farelo de soja até o silo, o tanque, onde ele é guardado. Depois, esse farelo vai ser misturado para entrar na ração, por exemplo. Tá? Então, tem toda essa etapa e depois tem da mistura, tem a parte da... Depois da mistura tem um peneiramento, porque vai passar por uma máquina e nessa máquina não pode entupir, não pode ter algum metal, não pode chegar daqui a pouco uma sujeira lá da produção da soja, do farelo de soja. Então tem todas essas etapas que o engenheiro de alimentos ou o próprio operador do chão de fábrica, a pessoa que trabalha na fábrica tem que estar atenta para isso.
E depois, então, o processo de extrusão, onde sai o formatinho da ração. Ah, é a ração em formato de ossinho, né? Como é que faz essa ração? Então, é um processo, e daí pensando lá nas ciências básicas, né? Qual a importância da química e da física nisso? Tá? Então, para fazer o projeto dessa extrusora, que é onde vai sair a ração, então essa mistura, a massa da ração toda úmida, por exemplo, eu estou falando da ração ainda, né? Mas então ela vai passar por uma matriz que tem o formato do ossinho, que tem o formato do coraçãozinho. E quando ela passa ali, ela sai com alta temperatura e pressão e tem um conjunto de facas, um rotor, rodando e sai a ração, então, sai um coraçãozinho, tem essas facas rodando rapidamente, corta então o formatinho, né? O coraçãozinho, o ossinho, e depois ele vai expandir, tem que secar, depois vai para a parte de ensaque. Tá? Mas todas essas etapas, se eu não conheço um mínimo de física, por exemplo, eu não consigo trabalhar lá. Ah, eu vou aprender, vou ter que aprender na marra, né? Como é que faz na hora que então cai a ração, que ela vai para um secador, né? As etapas da secagem. Né? Então, as etapas para tu ter o alimento prontinho lá na frente, ele ainda ganha um banho de flavorizante, não sei como é que tu vai traduzir. Flavorizante é o que dá o sabor e o aroma, então o cachorro come mais pelo aroma, né? Então ele sentiu o cheirinho ali. Então vai um banho ali, né, de um produto que é atrativo para o cachorro, por exemplo. Para o gato já é outros 500, então a gente tem todas essas etapas. Então a formação básica, o que vocês estão tendo hoje, vocês são do 9º ano, isso? 8º. Gente, vocês são grandes. 8º e 9º, tem 2 turmas aqui. Tá, então, do 8º e 9º, é 8º e 9º, assim? Vocês se separaram ou não? Tudo misturado? Achei vocês muito grandes. Tá, então, 8º e 9º, vocês já têm essa base, vocês estão tendo a química, vocês estão entendendo né? O que vocês estão aprendendo já em química, o que já aprenderam? Para fazer um gancho, assim. Não tem química, é ciências ainda. E o 9º? Ciências também. Ah, é no ensino médio que é a química. Tá, faz um tempinho já que eu saí da escola, né? Então, quando é que vocês nasceram ali? Anos 2000? Depois? 2008. Eu me formei aqui como engenheira de alimentos em 2004. Tá? Então, já faz um tempo, assim, também mais velhinha que vocês, né? Então, quando vocês chegarem no ensino médio, a base, então, vocês estão tendo nas ciências, né? Então, vocês estão tendo química. Só que dentro da aula de ciências, vocês estão tendo química, estão tendo física, né? Depois, falando ali, né, do meu mestrado e doutorado em engenharia química, por que eu estou trazendo isso? Eu vou falar para vocês um pouquinho dos cursos que a gente tem de engenharia de alimentos aqui e de engenharia química, tá? Então, eu levei 6 anos fazendo a minha graduação, né, o ensino superior em engenharia de alimentos. O curso era de 5 anos. Só que eram muitas cadeiras e eu levei um pouquinho mais de tempo para conseguir fazer todas. Cadeira são as disciplinas, né? A gente chama de cadeira. Tá? Então, eu levei um pouquinho mais de tempo para conseguir cumprir todos os 10 semestres, que é o que a gente chama, né? Que são 5 anos. Para vocês já vão ganhar, assim, né? De presente, que agora foi reduzido o número de cadeiras. Então, a pessoa consegue, em 5 anos, se formar fazendo 5 noites, por exemplo, né, que o nosso curso é noturno, né, para o pessoal conseguir trabalhar de dia e estudar à noite. Então, a partir de janeiro já está valendo isso, de fazer o curso inteiro em 5 anos. Não, né, eu conseguiria ter feito em 5 anos se tivesse nesse novo currículo que está entrando em janeiro. Então, eu levei 6 anos fazendo o curso de graduação, mais 2 anos fazendo mestrado, que é o mínimo, assim, né, o tempo médio do mestrado, de 1 ano e meio ou mais. Então, é tipo assim, um aprofundamento naquilo, né? Então, eu me aprofundei em engenharia química e depois fiz mais 4 anos de doutorado em engenharia química, tá? Por isso, hoje eu sou professora da engenharia química também, tá? Eu vou falar para vocês o que a gente vê, né, em cada um deles. E ali os livrinhos eu já botei. Eu tô na frente, né, da tela para vocês? Não, vocês estão enxergando? Então, aqui, né, eu fui chamada para falar, então, ciência básica e segurança alimentar e nutricional, com o objetivo qual, né? Reconhecer a importância das ciências básicas, ou seja, vocês reconhecerem a importância de vocês irem felizes para a aula de ciências da escola de vocês, tá? Para a produção de alimentos saudáveis e acessíveis à população vulnerável. Então, a gente pensando, né? O que podemos contribuir? Então, vocês que estão na escola, ok, tem mais aí
3, 4 anos de escola, né? Os do 8º vão ter mais 3 pela frente, 2, 3 do 9º, então mais. Então, 4 anos aí pela frente, mas vocês já vão sair aqui com a base da escola que vocês precisam para entrar numa universidade e contribuir, então, com a população vulnerável, por exemplo. Tá? Gente, vocês têm alguma dúvida por enquanto? Não. Eu vou falando, eu vou me divertindo, assim, né? Eu sei que eu falo rápido. Tá difícil para ti? Falando um pouquinho do curso de Engenharia de Alimentos, né? Que é esse que eu me formei em 2004. O que o engenheiro de alimentos faz? Obrigada. Então, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos alimentícios. Todo dia, praticamente, é lançado um produto novo, né? Quais são os novos produtos que vocês conhecem? Vocês têm alguma ideia? Tem algum produto novo? Uma bala nova? Um pirulito novo? Uma massa nova? Agora tem os alimentos sem glúten, né? Então, a pessoa tem intolerância ao glúten. Então, estamos fazendo produtos sem glúten. Tá, ok, só tira a farinha. Pode falar. Como funciona as coisas sem lactose? Coisas sem lactose. Todo mundo sabe que a lactose é um açúcar. Tá? Então, tem a glicose, a frutose, que são monossacarídeos. Eles têm uma cadeinha assim, bem bonitinha. Ela é hexagonal, né? Então, tem a glicose, a frutose, e aí tem a lactose, que também é um açúcarzinho, né? A galactose, a lactose é uma combinação de 2, tá? Então, que nem a sacarose, né, que é o açúcar comum que a gente compra para pôr no cafezinho, para pôr no bolo, o açúcar branco, normal, açúcar cristal. Isso é sacarose, que é 2 moléculas. Então, uma de glicose e uma de frutose juntas, tá? A lactose é uma de glicose com uma de galactose. Então, ela é um disacarídeo. Isso a gente aprende em química dos alimentos, tá? É muito legal, assim, talvez pense, meu Deus do céu, mas é show de bola. Como fazemos para não ter lactose? Se a lactose é um disacarídeo, que são 2 moléculas de açúcar ligadinhas, né? Então, cada uma delas tem o formato hexagonal e elas são ligadas aqui, né? Tem uma força de interação entre elas. Para que eu não tenha lactose, eu posso usar uma enzima que vai quebrar a lactose. O nome dessa enzima é lactase. Então, vocês já devem ter visto, né, que tem os comprimidinhos para quem tem intolerância à lactose. Toma um comprimidinho, isso é a lactase, que daí, então, a pessoa, vou comer, vou num aniversário, eu tenho uma amiga que tem esse, né, vou no aniversário e quero comer uma torta, e daí tem chantilly na torta. Então, antes de ir no aniversário, ela já toma, que tem um período de ação, né, tu tem que tomar e tem que esperar fazer o efeito da lactase para conseguir comer aquele alimento, né, que tem leite. Existem outras maneiras também, daí mais, né, rebuscadas aí da engenharia, e isso entra bastante em engenharia química também, que é a microfiltração. A gente consegue filtrar o leite, e pensa num super filtro muito fechadinho, né, a gente não consegue nem imaginar o tamanho do poro por onde vai passar a molécula da lactose. Na verdade, ela não vai passar. Então, a gente vai barrar a lactose nesse filtro. Passa todo o líquido do leite, outros componentes do leite, possivelmente passa a caseína, que é a proteína do leite. Então, tem gente que fala que a lactose que a caseína é o açúcar. Não. A lactose é o açúcar e a caseína é a proteína do leite. Então, tem essa ultrafiltração que consegue segurar a lactose. Te respondi? Tem outras formas, né? Então, assim, e a gente está vendo que cada vez mais a população está tendo mais dificuldade em digerir alimentos, né? Por que será? Muita industrialização. Eu não falo mal de alimentos industrializados porque tem os industrializados bons. Claro, o que a gente tem que evitar, né? Os açúcares. Excesso de açúcar faz mal, né? Então, uma bolacha recheada, é ruim. Tá? Então, isso o que é mais barato para a população vulnerável é o que mais vai fazer mal para ela, tá? Mas não quero, né? A gente tem que saber equilibrar os alimentos que a gente vai comer. Continuando vão me interrompendo, tá? Eu gosto e daí eu sei que eu vou conseguir falar bastante coisa para vocês. O engenheiro de alimentos ainda vai trabalhar na segurança dos alimentos, gestão da qualidade. Já vou entrar em si o que é a segurança dos alimentos. Processamento, conservação, embalagem, armazenamento e distribuição dos alimentos. Então, isso é o que eu falei para vocês, né? Por exemplo, na fábrica de ração, o que eu conseguia, né? O que se fazia em todo o processo, né? Acompanhar a produção.
Planejamento e controle dos processos, está dentro ali, né? Projetos e instalações, então eu já trabalhei, depois que eu saí da fábrica de ração, eu fui fazer mestrado, eu não estava mais todos os dias dentro da fábrica, eu comecei a dar consultoria, então até hoje eu dou. Eu já fiz projeto de instalações de uma fábrica de congelados, né? De produtos congelados, salgadinhos congelados. Então a gente fez todo o projeto que tem que ser linear. Se alguém de vocês pensa em abrir uma indústria de alimentos, né? Tem que ser linear, por exemplo, entrou lá na porta a matéria-prima, eu vou preferencialmente que a produção seja ali, né, a primeira etapa, depois aqui, e a gente faz um fluxo linear, não tudo cruzado, porque pode ter contaminação cruzada. Por exemplo, entrou um produto cru e está saindo um produto cozido lá na frente, pensando na cozinha também, né? A gente não quer que os dois se cruzem, porque o cru vai contaminar o cozido. Tá? Então, por exemplo, tem que ser fluxo linear. Então, nesse projeto, eu fiz todas essas, né, as etapas e a expedição, então, tá, só consigo acessar aquela parte da rua, né, para poder mandar os alimentos embora. Então, ok, mas eu vou deixar um ladinho para ser a entrada e outro para ser a saída, para não ter esse cruzamento. O engenheiro de alimentos pode trabalhar em fiscalização em órgãos públicos, então, vigilância sanitária, né? Por exemplo, hoje eu sou responsável técnica de uma indústria que faz tofu, shoyu e miso. Vocês conhecem isso? Shoyu sim, né? O tofu conhecem? O tofu, a gente faz um leite, ó, aspas bem grande, leite de soja, que é um extrato aquoso, a gente moe a soja com água, e daí por isso tu tem um leite de soja, e aí coagula, e daí tem que entender o que são as proteínas, né? Quando a gente desnatura a proteína, ela, né, vai coagular, como o sangue, né? Então o sangue está líquido, fiz um ferimento, vai formar a casquinha, coagulou o sangue. Né? Ficou duro. Então a gente vai fazer a coagulação do leite de soja. Assim se faz o queijo também, se coagula o leite para fazer então o queijo. E então esse leite de soja coagulado, né, desnaturado, vai ser o tofu, que é como se fosse o queijo de soja. E ainda eu falei que tem o miso também. O miso é uma pasta de soja, é bem um produto oriental, né, japonês. Então o miso, ele é a pasta de soja que fica 2 anos fermentando. Depois tu tem uma pastinha escurinha assim, mas é super nutritivo porque ele foi fermentado. Chamam de alimento vivo. Então, hoje de manhã foi um fiscal da vigilância sanitária lá, para ver se está tudo ok, né? Porque todo ano, para a gente ter a renovação do alvará, para a fábrica poder funcionar, tu tem que ter o alvará. Então, hoje foi lá o fiscal e tudo ok, vamos renovar o alvará, tá? Laboratório de análise de alimentos. Aqui atrás a gente tem até o Nutrifor, que eles fazem análise de alimentos. Então, lá no Nutrifor, se faz análise de umidade, de proteína, de lipídios, que é a gordura, se faz análise centesimal, né? Tudo que tem que ter na tabela. Vocês olham a tabela dos alimentos nutricional? Vocês não olham a tabelinha? De vez em quando, sim. O que tem na tabelinha lá? O valor energético é o primeiro. Tu olha. Ah. Isso. Isso, depois tem os carboidratos. Agora, na lei nova, tem que falar teor de açúcares totais e açúcares adicionados. E se tiver um valor alto, acima de 15 gramas por 100 gramas, ou seja, se o teor de açúcares adicionados, que é assim, ó, peguei na balancinha e botei lá açúcar, né? No iogurte, por exemplo. Então, se for acima de 15%, ou seja, 15 gramas de açúcar por 100 gramas de produto, tem que ter a lupinha agora lá na frente, a partir de outubro deste ano. Tá, a legislação. Oi? A gordura trans. O que é a gordura trans? Tem a cadeia, vocês vão aprender isso em química orgânica no ensino médio, tá? Então, tem a cadeia de gordura, que são carbonos, tá? Então, é um hidrocarboneto, né? Na verdade, tu tem vários carboninhos ali, e daí tu tem, é orgânico, né? Se a tua molécula, ela está na horizontal, ela é cis. Tá? Eu tenho uma dupla ligação no carbono aqui com carbono aqui. Tenho 4 carbonos, né? 2 de cada lado. E aí, se ela está alinhada na horizontal, por exemplo, linear, ela é cis. Se ela está orientada de outra maneira, que ela vai ficar assim, em vez de ficar aqui, ela vai ficar como um X, por exemplo. Aí ela é trans. E isso faz mal para a saúde. Tá? Então, outros 500. Procurem lá no YouTube. Gordura trans, o que é molécula trans
tá? Então, quando vocês chegarem em casa, agora vocês estão sem celular, mas pesquisem essas coisas, é interessante, tá? Adorei a pergunta. Então, tem lá, né, tudo que tem ali na tabela nutricional dos alimentos, os engenheiros de alimentos, os nutricionistas também, os engenheiros químicos podem fazer o cálculo que tem ali, e esse cálculo vem das análises iniciais, tá? Então, agora, eu sei qual que é a formulação, eu sei o que tem em cada ingrediente, eu consigo calcular também, vou lá no Excel, vocês usam Excel? Planilhas do Excel? Quando estiverem no computador, abram a planilha do Excel, vão testando, fazendo cálculos, dá para fazer gráficos, isso a gente usa muito, tá? E ainda empresas de consultoria. Falando da engenharia química, eu trouxe para fazer propaganda também para vocês, né? Que o nosso curso aqui da engenharia química é muito bom, a engenharia de alimentos também, mas a gente está vendo que estamos precisando de mais engenheiros químicos. E daqui a uns anos, não sei se teremos tantos quantos precisamos, porque tem muita gente que não está mais fazendo faculdade, por isso que vocês estão aqui. Queremos que o pessoal continue, daqui a uns anos, daqui a uns 5 anos, se estima que vai ter um apagão de engenheiros, tá? Porque o pessoal não está mais fazendo faculdade. E aí, quem é que vai entrar, quem é que está o carinha ali, né? Quem é que vai controlar o polo petroquímico? Tá? Então, nossos alunos, temos muitos alunos hoje lá no polo petroquímico, fazendo estágio, já saem de lá, acaba o estágio, eles já contratam, e salários muito altos. Tipo assim, a galerinha nova já recebe muito mais que eu de salário, né? Por quê? Porque está precisando desse tipo de profissional. Tá? Então, assim, ó, profissional com lógica na cabeça, né? Pensar, tem que ser bom em matemática, química, física. Não é bom nisso? Damos um jeito, a gente estuda e chega lá, tá? Então, o que o engenheiro químico faz, né? Desenvolvimento, análise e controle de processos químicos industriais, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e materiais, controle de qualidade, tratamento de efluentes. O que é tratamento de efluentes? Ah, eu tenho uma planta, tenho um abatedouro de aves, frigorífico de aves, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalha na Nutrifrango, por exemplo. E lá eles lavam, né? Se usa muita água, é uma das indústrias que mais usa água. Por quê? Porque tem que lavar o animal, né, que está sendo abatido, tem que gelar eles no chiller, então na água gelada. E depois o que faz com essa água que estava ali, né, com sangue às vezes, né, do abate do frango. Então, sai de lá uma água suja, que é um efluente. Tem que se tratar isso para devolver mais limpo do que entrou para a natureza. E muitas vezes reutilizar ela dentro do processo. Então, o engenheiro de alimentos, o engenheiro químico, o engenheiro ambiental também trabalha muito no tratamento de efluentes. Então, a gente aprende as etapas, né, de um tratamento de efluente e se aplica. E cada vez tem novas tecnologias também para melhorar esse processo. Tá? Dá diversos segmentos da indústria. Então, o que né, não falei o principal. O engenheiro químico atua em todo o processo produtivo na transformação de matéria-prima em produto final. Então, vou trabalhar no polo petroquímico. A gente recebe a borracha bruta, material de borracha, e faz borracha. Tá? Então, sempre pega algo bruto, se faz uma composição. Tem outros que trabalham na indústria de vidros, se mistura lá silício, areia e outros ingredientes para fazer o vidro e se faz o vidro. Então, isso o engenheiro químico faz. Tá? E aí se trabalha em N indústrias, né? O plástico, borracha, setor petroquímico, oleoquímica, tintas e vernizes. Estou tentando ir devagar para minha colega. Na indústria na área ambiental, para águas efluentes, energia, papel e celulose. Tenho muitos outros. Botei ali alimentos e bebidas, então o engenheiro químico abrange tudo, inclusive, né, o que o engenheiro de alimentos abrange. Outros, fármacos, perfumes, produtos de higiene. E também pode trabalhar em instituição de pesquisa, de ensino, como eu hoje, né? E órgãos públicos, na fiscalização. Eu tenho um colega que é professor, nós professores aqui todos temos mais trabalhos, né? Às vezes chega o aluno, tu só dá aula? Poxa, né? Para dar aula a gente se mata ali, está sempre preparando aula, preparando o trabalho, corrigindo o trabalho. Mas não, eu não dou só aula, eu trabalho fora também. E eu tenho um colega que trabalha no Ministério Público como perito. E daí tá ali, ó, perito. E então, na química forense, ele vai nas indústrias e pesquisa, né? Que nem CSI, vocês já assistiram CSI? Show, né? Então, eu tenho um colega que é CSI. Ele vai lá e investiga o que aconteceu. Né? Show de bola. Então, isso está em alta. Cada vez mais tem mais concursos para o pessoal ser perito. Tá? Então, assim, é um must. Eu trouxe alguns laboratórios que a gente tem aqui, né? Então, o laboratório de química, óbvio, né? Que a gente trabalha com química.
desde a química de alimentos, a química, né, do pessoal da engenharia química. E daí pensando aqui em alimentos, né, mini usina de cereais e derivados, de microbiologia de alimentos. E daí esse é o principal que eu quero falar para vocês da segurança alimentar. Mini usina de carne e derivados, tem muitos outros. Eu até tirei alguns porque tinha muita, né? Tem a mini usina de leite e derivados, então os alunos aqui fazem, por exemplo, queijo, fazem sorvete. O dia que eles fazem sorvete, eu dou uma chegadinha lá no laboratório para provar. Eu não sou a professora que faz o sorvete, né? Mas eu vou lá visitar o pessoal quando eles fazem sorvete. Por quê? Para a gente conhecer e trabalhar na indústria, a gente tem que ter uma base. Então, eu tenho que saber antes como é que se faz sorvete. Né? Eu fui trabalhar na fábrica de ração, como é que funciona uma extrusora? A gente tem isso aqui. Tá? Ah, daqui a pouco tem um processo novo que a gente não aprendeu aqui, mas eu sei onde buscar e pesquisar para saber como funciona. Tá? Tem outros laboratórios aí, né? E agora eu vou falar, finalmente, da segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É eu comer um alimento, fui lá na banquinha de pastel, comi o pastel e eu sei que eu vou comer o pastel e não vai me dar uma dor de barriga, não vai me dar uma dor de cabeça, não vai me dar nenhuma contaminação do pastel. Ou seja, ele estava seguro, tá? Isso é segurança alimentar. É ele não trazer nenhuma doença transmitida por alimento, que se chama DTA, doença transmitida por alimento, tá? Segurança alimentar é tu comer e passar bem depois. E aí, junto, temos a segurança nutricional, que fala ali também, né? O que é a nutricional? Eu vou comer o pastel e eu sei que eu vou absorver, colega lá do fundo, o que eu vou absorver do pastel, que está na tabelinha? Carboidratos. Vou absorver, daí dentro dos carboidratos tem os açúcares. O que mais tem na tabelinha? Sódio. O sódio alto também não é legal, que pode... E daí isso a gente vai ver que muitos produtos industrializados têm sódio alto que vão dar pressão alta, né? Ah, gente, eu sou novinha ainda, minha pressão tá baixa. Mas te liga, porque isso vai acumulando ali, né? E quando a gente vai ficando mais velho, na minha idade a pressão já tá ali, né? Já tô no limite ali para alta, né? Hipertensão. Ainda temos lá também as gorduras. Gordura é ruim? Gordura é importante também, mas pouquinho, né? E que não seja saturada. O que é a gordura saturada? Coca-Cola. Coca-Cola é o açúcar. O Coca-Cola não tem a gordura, a Coca-Cola é o excesso de açúcares. Não é legal, tomem água e suco. E álcool? Álcool é ruim para o fígado. Tem o paradoxo francês, que eles comem muita manteiga, gordura, e tomam vinho e eles estão super bem de saúde. Porque eles tomam equilibradinho uma tacinha de vinho só. Né? E o vinho, porque daí o vinho tem as antocianinas ali que fazem bem. Né? Excessos, então vida de equilíbrio, né? Temos que ser equilibrados, né? Ah, eu gosto da bolacha recheada que eu acabei de falar mal, mas ok, eu como uma vez que outra, mas eu como salada, eu como fruta, né? Então, pensando, né? Sabemos o que é segurança alimentar e sabemos o que é segurança nutricional. As boas práticas de fabricação, por lei, isso veio do governo Lula antes do Bolsonaro, que é uma lei, tá? Antes da Dilma, até. Que toda a indústria de alimentos tem que seguir as boas práticas de fabricação para não ter problemas de segurança alimentar. Então, para não ter alimentos contaminados. Então, se faz o alimento num padrão, sempre faça igual. Por exemplo, vocês compram um chocolate batom de chocolate, sabor chocolate ao leite. Que cor que ele é? Marrom. Preto? Preto, meio marrom, né? Tá, então ele é marrom. Vocês estão acostumados a ver ele sempre marrom. Aí tu comprou o chocolate ao leite da embalagem vermelhinha do batom e ele não veio marrom. Ele veio branco. Ah, ok, às vezes acontece o que a gente chama de sugar bloom, que o açúcar sai de dentro do chocolate e vai para a periferia. Eu adoro quando acontece, que ele fica daí mais crocantezinho. Não é problema, ele não está estragado, só o açúcar que migrou do interior para a parte de fora. Não, pode ser a gordura também, fat bloom ou sugar bloom, tá? Então que ele sai. Mas não está estragado, não está mofado. Ele derreteu em algum momento e depois quando ele se formou de novo, por isso a gente não pode pôr chocolate na geladeira, mas isso é outros 500, não temos tempo para tanto. Tá? É errado colocar, né? Porque ele tem uma temperatura certa de solidificação. Então, só concluindo e depois tem eles aqui.
As boas práticas de fabricação é tu seguir sempre a mesma maneira e com higiene, né? Para não contaminar o alimento. Vai lá a Betânia, chega na fábrica, eu sou responsável técnica numa cervejaria também. Então eu chego lá na cervejaria e não lavo a mão e vou ajudar eles a envasarem. Eu estou contaminando a cerveja porque eu não lavei minha mão. O que eu estou carregando na minha mão? Não sei, né? Aí aliança, eu uso aliança, dentro da aliança e anel é onde tem mais sujeira. Eu não tiro aliança para passar o álcool lá embaixo, né? Claro, eu tiro porque eu trabalho com alimentos, mas no dia a dia a gente não tem esse hábito, né? Então, o pessoal tem que seguir um monte de regrinhas para não ter problema lá. Perfeito. Então, queríamos agradecer a salva de palmas para